Então a gente inicia, né, nessa noite o capítulo 13, tá? Que é o pensamento e mediunidade, tá bom? E eu até coloquei no grupo, né, para quem visualizou, ali bastante gente visualizou, que é um capítulo muito importante, muito, vamos falar assim, interessante, porque é um alerta, é uma explicação, é uma orientação, que é um capítulo inteirinho do mentor, de um dos mentores espirituais, mas um mentor muito, mas muito elevado. A mensagem dele ficou assim, veio muito forte, tá? E parece que assim, na noite, pra gente poder fazer esse estudo, tá um pouquinho diferente. Por isso que eu fiz esse alerta aí pra galera tentar comparecer, né, para hoje. Eu sei que muitos têm compromisso, né, muitas pessoas têm seus afazeres, isso aí não é um problema, tá? Mas o interessante é que onde a pessoa estiver depois para assistir a gravação, que ela consiga assistir um pouco mais calma, num lugar mais isolado, separe esse momento só para assistir, para poder conseguir captar, tá bom? Então deixa essa mensagem aí pro pessoal que vai assistir depois. Então vamos começar a nossa oração inicial. Vamos acalmar então aqui os nossos corações, pedindo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, que possa nos amparar na noite de hoje, que possa nos preparar para as mensagens que vão ser lidas essa noite, que os nossos corações possam estar abertos, que possam estar conscientes do trabalho, da necessidade da melhora e da necessidade da autoconstrução. Que possamos assim abraçar essas palavras, abraçar esse texto desta mensagem, que os nossos dias possam ser mais calmos, porém conscientes dos nossos afazeres, das nossas principalmente responsabilidades. Somos aqui um grupo estudantes da mediunidade para que possamos fazer o melhor de nós para a caridade suprema, que é a caridade pura de coração. Que Deus possa nos elevar até o alto, nos afinar com as energias dos nossos mentores, instrutores e principalmente os mestres e professores que possam estar presentes ao nosso lado. Assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia, que nos dai hoje, que possamos perdoar todas as ofensas, assim como conscientemente podemos perdoar a quem nos tem ofendido. E mentalmente, sejamos fortes para não cair em tentações, e que possamos nos livrar de todos os males que afligem o nosso coração, principalmente a nossa mente. Que assim seja. Bom, eu vou tirar da tela do WhatsApp, se alguém perceber alguém pedindo ajuda no grupo, né, que nós temos 2 pessoas novas, de repente elas estão com dificuldade para entrar, tá? Mas vamos seguir aqui. Olha só. Então, no capítulo 13, oi Martinha, tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Então assim, eu vou deixar um pouco o meu laptop mais baixo, porque está dando interferência na gravação que eu percebi. Vou deixar um pouco mais baixo, tá bom? Então olha só. Pensamento e mediunidade. E começa assim, ó. O silêncio profundo do grupo se fez aguardando a mensagem final.
o ambiente se tornou mais leve. E Dona Celina, totalmente desprendida do corpo, irradiando luzes azuladas. O instrutor Aulus explicou: nossa irmã transmitirá a mensagem de um benfeitor ausente daqui, mas em comunhão através dos fluidos teledinâmicos que os ligam. Olha só. Então imagina em que plano esse mentor vai estar. Agora imagina a força que ele teve que diminuir sua frequência vibratória e o mérito dessa médium para subir, tentar se elevar um pouquinho, chegar na energia que ele vibra. Claro que não vai conseguir chegar, mas ele desce o seu padrão vibratório para que a comunicação de sintonia e afinidade elas aconteçam. E Hilário já, se surpreende e pergunta: isso é possível? E Aulus explica: através do mesmo comprimento de ondas, os homens se comunicam em diversas partes do mundo. Então a gente tem hoje em dia, o celular, o telefone, a internet, o WhatsApp. Então a gente tem a mesma vibração de ondas, a gente consegue mandar os dados que a gente chama através das nuvens, de satélites, para poder chegar essa informação perfeita lá, tá? Então, Celina conhece a sublime força e se entrega confiante na corrente mental. O mensageiro encontra as células cerebrais da médium em energias adequadas para o trabalho. Olha só, energias adequadas ao trabalho. Então, assim, a entidade, que vai se comunicar, ela percebeu que as células, vamos colocar assim, as células de Dona Celina, elas foram importantes e já estão assim moduladas para receber a informação dele, tá? Boa noite, Clarinha. Boa noite, Bernardo. Tudo bem? Bernardo é nosso companheiro que chegou essa semana aí com a gente. Tudo bom? Como é que você tá? Bem-vindo, viu? Tá com o microfone... Isso aí. Agora sim. Agora desligou, agora ligou o microfone. Pega aí. Pronto. Pega aí. Isso. Pronto. Fala aí, boa noite. Viu? Boa noite. Obrigado, Claudete. Que isso? Você conheceu o Eduardo Sabage aonde, cara? Eu conheci ele em 2020. É que pela internet a gente acaba vendo algumas coisas, e acaba acompanhando algumas coisinhas. Entendi. Mas a gente vai trocando ideia no caminho, tá bom? Tá, tudo bem. Uhum. Olha só, então a gente começou agora a ler o capítulo fazendo um resuminho, para poder ver o que vai se passar. A gente vai contribuindo. O que você perceber de algo que pode assim falar, fica à vontade, tá? Liga o microfone e a gente vai conversando sobre. Eu entendo um pouco de física quântica, Flaubert. Boa, isso é bom. Posso citar um exemplo? Pode, fica à vontade. Uma antimatéria é um declínio para que haja um átomo de separação em que o elétron se separa e transforma-se em uma camada de ozônio da qual há uma combustão mental. Isso, aí. A mente que já consegue trabalhar com isso já consegue fazer as transformações da materialização, né? É bem Mas por essa... só mais ou menos. O que eu falei aqui é meio confuso, tá ligado? Porque a gente tá se conhecendo agora, mas... Não, mas vamos lá. Acho que hoje você vai sentir o tom do nosso estudo. Sim. Tá? Tudo bem. Vou continuar aqui, tá? Bom, então é assim, ó. A gente começou com a reunião mediúnica e aí os instrutores começaram
a dar as informações. Os médiuns presentes na sala começaram a receber informações. E Dona Celina, que é uma das médiuns, né, ela foi, como vou dizer assim, através da energia desse mensageiro que é mais superior às pessoas que estão na sala, que é a equipe que o André Luiz está fazendo parte, né, que é o Aulus e o Hilário, então percebeu que Dona Celina tem a capacidade de receber a informação dele. Claro que, voltando a falar, né, que o padrão vibratório desse mensageiro teve que baixar para que tenha uma afinidade com a médium, né? E Aulus está explicando. Dona Celina conhece a sublime força e se entrega confiante na corrente mental. Ou seja, ela está percebendo que o mensageiro lá ele é muito superior. Então ela se deixa levar pela confiança. O mensageiro encontra células cerebrais, os neurônios, da médium, em energias adequadas ao trabalho. Ou seja, com energias mais sublimes. Olha só. Os jatos de luz eram mais abundantes na Dona Celina. O rosto de Celina refletia o júbilo, ou seja, uma felicidade grande. Então a expressão, né, nota-se que algo de muito bom estava para acontecer. A voz diferenciada começou a ressoar no ambiente. E olha que interessante. Então aqui a gente tem uma mensagem. Fala, Beto. Manda ver. Não, é só uma curiosidade aqui, né? Antes de você entrar na fala mesmo do comunicador, eu lembro do capítulo 11, né? Quando o Antônio Castro precisou fazer uma comunicação à distância, né? Só que naquele momento, né? Ele teve que desdobrar e ir até lá o espírito para ele se comunicar, né? Nesse caso, a superioridade espírita, ele consegue a distância, né? Vir aqui e encontrar médium, né? Sim, e assim, é interessante que assim, o Castro ele foi em desdobramento que tinha mais capacidade de desdobrar. Então ele foi lá até próximo da colônia e se encontrou com aquele recém-desencarnado, né? Agora, a Dona Celina, lembra que a gente já viu ela lá no segundo ou terceiro capítulo, né? Que ela passou por todos os processos de vida, né? Muitos sofrimentos que são os aprendizados, tudo mais ali. E a capacidade dela de se entregar para o trabalho é muito grande. Então, olha que interessante. Então, as diferenças dos médiums, em particular, para desenvolver trabalhos diferenciados, mas com o mesmo fim. Com o mesmo fim, né? Então, ó, agora começa a mensagem do instrutor, uma mensagem assim, muito forte. Então, a gente vai lendo aos poucos aqui o PDF e a gente vai comentando as coisinhas aos poucos. Se não terminar hoje, não tem problema, tá? A gente faz parte 1 e parte 2 na semana que vem, tá? Então começa assim, ó, a fala do mensageiro. Meus amigos, começou a dizer o instrutor que nos acompanhava ao trabalho a longa distância. Guardemos a paz que Jesus nos legou, a fixa de que possamos servi-los em paz. Olha só, servi-los em paz. Ou seja, servir sem preocupação. Sem servir com a intenção de estar de corpo todo e mente apenas naquele objetivo. É muito difícil. Muitas das reuniões, a gente até viu nos capítulos anteriores, no capítulo passado, né, que um dos médiums não estava totalmente no trabalho. Ele estava ali de corpo presente, mas a mente dele em outros lugares. Isso dificulta o trabalho mediúnico, tá? Que tem que ter uma corrente entrelaçada onde todos possam ter a mesma intenção, a mesma intensidade. É difícil essa entrega de todos, tá bom? Pode falar, Bernardo, fica à vontade. Se ele não estava totalmente presente,
Então, o subconsciente dele não estava alinhado com o inconsciente dele, não é mesmo? Sim, exatamente. Só estava o inconsciente ali, não o subconsciente. A energia mental deles, ela tem que se alinhar a todos os médiums. Um desequilíbrio faz com que as entidades ali presentes tenham a necessidade de emanar muito mais energia para conseguir levar o trabalho adiante. Entende? Então, assim, num passe comum ou num passe num passe especial, as entidades que podem estar ali ajudando, nós temos essa obrigação de estar totalmente equilibrados durante a aplicação do passe. E não falar assim, eu estou mais ou menos equilibrado, o espírito, como fala assim, o mentor espiritual ele vai equilibrar para que essa energia chegue até ele tranquilamente. E não é isso. A responsabilidade é muito maior. Tá? Fala, Sandra. Então, eu ia dizer que no nosso trabalho de apometria, que é um trabalho de desdobramento, né? Então, a gente recebe lá os pulsos, né? Os comandos e os médios se desdobram, a gente vai para a cachoeira, limpa os chakras, né? Os códigos sutis e tal, e depois a gente vai para o hospital astral. E muita gente fica pelo caminho, muito médium, ele fica porque ou ele fica lá na cachoeira e não consegue sair, a gente sai e ele fica lá, aí a gente tem que voltar para buscá-lo, né? Ou já lá no hospital a gente está tratando uma coisa e ele sai e se distrai com uma coisa lá, com um assunto, e aí a gente tem que deixar ele de volta para ficar ali com a gente, entendeu? Então acontece mesmo, né? Muito. É por isso que a necessidade do estudo, né? A gente até comentou nos capítulos anteriores que a necessidade do estudo e a educação do médium, elas têm que ser focadas, né? E tem que ser exercitadas. Não adianta só aqui o trabalho, vamos colocar assim, o trabalho teórico sem a prática. A gente precisa praticar ali com o tempo, com calma. Primeiro vem o estudo, a gente pega aquela bagatela de conhecimento e aos poucos, eu sempre ouvi isso, né? Quando o médium está pronto, o trabalho sempre aparece. Aí começam os convites. Você não quer vir trabalhar aqui, fazer alguma coisa ou outra, tudo mais ali. Aí você começa a entrar e aí começa a educação desde ali. Né? E uma coisa que acontece, que você estava falando, né? Que o passista, por exemplo, o passista, ele tem que ter a consciência que ele está emanando fluidos magnéticos, né? Junto com os fluidos espirituais. Então, há uma, vamos dizer assim, uma conjugação ali de fluidos, os espirituais, que vêm através do médium, né? E que vai passar para o assistido. Então, ele não pode achar que ele pode ir lá dar um passe de qualquer jeito, né? Exato. Pensando lá na morte da bezerra, e que ele não vai prejudicar o assistido dele, porque ele vai. Se ele der um passe ali errado, ele vai prejudicar. E aí, o que a espiritualidade tem que fazer? Trabalhar dobrado para ir lá e corrigir, né? Corrigir aquilo. Desequilíbrio. Então, eu lembro de uma coordenadora que a gente tinha, que ela falava assim, gente, cuidado com esse passe assim, não, né? Cuidado com esse passe aí no esplêndido, tem que ser assim, tal. A espiritualidade corrige. Poxa vida, né? É meio complicado. Eu tenho inteligência, né? Eu tenho capacidade. Por que eu vou ficar contando que a espiritualidade vai corrigir? Eu tenho que me aperfeiçoar, né? Estudar e aprender e fazer a coisa certa, né? Para não ficar dando trabalho. Com certeza, com certeza. Né? É isso. Bom, vamos retomar aqui então. Vocês fiquem à vontade, tá? Funciona dessa forma, viu, Bernardo? Você está chegando hoje, mas assim, funciona assim. Quem tiver alguma intenção, alguma fala, fica à vontade. Eu fiquei uma dúvida. Pode falar.
Como assim, meus amigos? Começou a dizer o estudante que nos acompanhava ao longa distância. Do livro ou nossa conversa? Do livro? É que assim, ó, no começo do capítulo, ele começou a falar, o André Luiz disse que no ambiente onde eles estavam, né, que estava desenvolvendo o trabalho, no final dos trabalhos, né, de uma casa espírita, sim, o ambiente começou a ficar mais leve, mais suave e diferente. Então eles perceberam que vinha uma mensagem de longe. Então a pessoa não tá, o espírito não está presente na reunião, ele está em outro plano. Para você ter uma ideia da evolução, que ele vai deixar uma mensagem para essa casa, mesmo não estando presente espiritualmente. É algo muito comum que a gente fala não é nem bicorporidade, da onipresença. Por quê? A mente, por ter uma energia que ela demanda e tem sua velocidade muito maior que a velocidade da luz, ele pode se comunicar em qualquer parte do planeta, ou do sistema solar, ou do universo. Exemplo, quando a gente faz uma oração para Jesus, a gente se comunica direto, a gente vamos falar assim, se comunica mesmo, né? Entra em contato diretamente com Jesus. Só que a gente não percebe, porque a energia é tão sutil, mas ele percebe a gente. E muitas vezes manda alguns recados mentalmente, a gente não consegue perceber. Pela sutileza da sua energia. Entende? Então, às vezes a gente faz uma oração e muitas vezes o nosso mentor, ele acaba nos afagando, mas recebendo essa energia sublime. Entende? Então a gente acaba ficando ele meio que estava no plano espiritual em um sonho, entre aspas, claro, um desdobramento. Isso. Só que estando lá, na casa espírita, né? Sim, sim. Então assim, ele no caso percebeu que uma das médiuns, que foi a Dona Celina, tinha a capacidade de receber a informação dele. É como se você tem 2 celulares conectados na internet, a longa distância. Né? Mais ou menos por aí. Entendeu? Na verdade, aconteceu uma coisa estranha uma vez comigo. Isso quando eu estava numa reunião de fim de ano de um centro espírita que eu frequento. Você ouviu falar do Ramatiz? Já. Então, eu frequento o Ramatiz. Sabe o que aconteceu? Eu consegui me conectar com a internet da casa do meu tio falecido, estando numa lanchonete, numa pizzaria. Como assim? Não entendi. Eu consegui me conectar a longa distância, sem estar na casa do meu tio falecido, a longa distância. Sim. Usando o Wi-Fi como se estivesse na casa dele. Sim. Mas eu estava a longa distância. Sim. Às vezes pode ter ocorrido ali um desdobramento, até mesmo mentalmente comum. Para quem tem a facilidade. Isso acontece mesmo? Acontece. Opa! Mas por parte dele, né? Como a Sandra comentou. Por parte dele, né? Você conhece a apometria? Já conheço, sim, conheço então, um pouco, na verdade. É praticamente igual. A apometria você tem um desdobramento consciente. Às vezes pode ter uma ligação tão forte com aquele ambiente que você se desdobrou para lá mentalmente. Então, quando eu me desdobrei mentalmente, eu consegui materializar a internet e o Wi-Fi no meu celular. Não é isso? Aí, nesse caso, eu acho que não. Não sei. É porque o Wi-Fi estava aparecendo. Eu estava no lanchonete e o Wi-Fi da casa do meu tio falecido estava aparecendo no celular, disponível para uso. Mas aí, no caso, é outra frequência. Aí pode ser alguma coisa assim, algum bug que deu ali no celular que apareceu de repente. É só bug mesmo? Pode ser. Nesse caso, sim, mas a gente comenta muito sobre as coisas mais assim físicas corpóreas, porque aparelho pode dar muita alteração, muito bug, né? Porque veja bem, a gente vive numa simulação, a gente vive numa Matrix, não concorda? Sim. Então, às vezes os bugs até nos aparelhos celulares tendem a ser apenas uma expansão de consciência do nosso corpo que esteja ligada à nossa memorização celular do inconsciente, ou seja, do espírito. Se o seu espírito conseguir memorizar todo aquele ambiente,
ele consegue levar o sonho, entre aspas, para a realidade, transmutando e materializando aquilo como se fosse seu. Compreende? Entendi, sim. Mas vamos fazer assim, vamos seguindo, aí a gente vai trocando ideia ao longo do... Desculpa se eu interrompi, tá, cara? Não, fica tranquilo. Porque assim, se a gente fugir muito do assunto, a gente não consegue andar com os estudos. Ok, tudo bem. Tá bom? Pode continuar. Vamos lá, então. Então, assim, ó. Aí ele continua dessa forma, assim, ó. Nossa alma vive onde se lhe situa o coração. Opa, desculpa. Faltou um parágrafo antes ali, ó. Uma frase antes. Em matéria de mediunidade, não nos esqueçamos do pensamento. Olha lá o pensamento de novo. A energia do pensamento, tá? Então, em matéria, em nossa alma vive, a nossa alma vive onde se lhe situa o coração. Quando se fala o coração, a gente precisa entender que são as nossas vontades mais sinceras. Não simplesmente aquela vontadezinha, né? Então, por exemplo, antes de dormir, a gente está mentalizando algo que a gente gostaria de fazer, ou um ambiente onde gostaria de estar, ou deixou de fazer algo, ou precisava fazer alguma coisa e não fez, ou com alguém, ou no ambiente, no sono, a gente desprende e vai para lá. Né, Giane? Olha lá. Então, assim, isso é fato. Tá? Então, quando a Giane fala, né, que se desprende, de repente vai lá para a casa espírita para continuar os trabalhos. Olha só. Né, com a intenção de estar lá para ajudar. Então, ele continua: caminharemos o influxo de nossas próprias criações, seja onde for. Olha só, a gente vai para onde o nosso influxo das criações deseja, tá? A gravidade do campo mental é tão incisiva quanto na esfera da experiência física. Olha que interessante. A gravidade do corpo mental. O que é o corpo mental? Gravitação. Ah, obrigado. A gravitação do campo mental é tão incisiva quanto a esfera da experiência física. Então, assim, vai pesar muito, tá? Servindo ao progresso geral, move-se a alma na glória do bem. Emparedando-se no egoísmo, arrasta-se em desequilíbrio sobre as trevas do mal. Olha que mensagem forte. Emparedando-se no egoísmo, arrasta-se em desequilíbrio sobre as trevas do mal. Ou seja, a gente vai estar ali, ainda enraizado, né, com os nossos antigos eus, entrando em choque. E os nossos velhos comportamentos voltam a todo momento. Então, por isso que ele fala em desequilíbrio sobre as trevas do mal. Ou seja, é mais fácil fazer o mal porque isso a gente já estava arraizado há muito tempo. Agora, essa mudança interna, ela é difícil, por isso que ela é árdua, né? Aí ele continua assim, ó. A lei divina é o bem de todos. Colaborar na execução de seus próprios sábios é iluminar a mente e clarear a vida. Iluminar a mente e clarear a vida. Opor-lhe entraves a pretexto de acalentar caprichos perniciosos e obscurecer o raciocínio e coagular a sombra ao redor de nós mesmos. Quando ele fala coagular a sombra, é concretar a sombra. A gente não consegue se mexer de tanto, porque a gente fala em coagulação do sangue, a gente sabe que o sangue ele para de fluir para poder estancar um machucado. Agora, imagina essa coagulação dessa sombra ao redor de nós. Tá? Ou seja, essa mente não deixa a gente se desenvolver. Tá? É indispensável ajuizar, ou seja, organizar e educar, quanto à direção dos próprios passos, de modo a evitarmos o nevoeiro da perturbação
e a dor do arrependimento. Vamos voltar às nossas antigas quedas. Os comportamentos antigos trazidos à tona vão ser muito frequentes. É aquela prova e expiação. Vamos ver. Você está pronto? Então prova que você está pronto. Aí vem aquela situação que nos prova a passar. Aí é que está, que ele fala, né? É indispensável ajuizar a direção dos passos, para que não seja perturbado pela dor do arrependimento. Porque essa ação vai ter uma consequência, né? E essa consequência é para nos mudar, para nos moldar as novas atitudes, né? Nos domínios do espírito não existe a neutralidade. Olha isso. Evoluímos com a luz eterna segundo os desígnios de Deus, ou estacionamos na treva conforme a indébita determinação do nosso eu. Depende só de nós. Não vale encarnar-se ou desencarnar-se simplesmente. Todos os dias as formas se fazem e se desfazem. Então, assim, ó, aí me volta à mente aquele velho jargão, né? A gente tem que cumprir tudo aquilo que tem que cumprir, já está escrito nas linhas de Deus. Ah, é mesmo? Será? Olha aí. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que você tem tendências. E o livre-arbítrio... Era isso que eu ia dizer. E o livre-arbítrio? O livre-arbítrio, ele se faz presente a todo momento. E esse é o respeito do Criador com nós. É nossa responsabilidade, nossas escolhas. Exato. Porque se fosse assim, se a gente não tivesse livre-arbítrio, ia fazer tudo certinho. Pois é. Vai lá. Mas não, peraí, você aprendeu? Vamos ver se aprendeu? Então toma, vamos ver o que você faz com isso. O Flauber. Oi? E eu acho aqui que nessa parte é como se fosse um puxãozinho de orelha, né? No seguinte sentido, aquela coisa que muitas pessoas dizem que não fazer o mal já é uma evolução, aquilo já está dando que não é isso não, né? Existe Exatamente. Um caminho que te leva a conexões superiores, tal, né? Se você seguir esse caminho, que ele diz ali que o bem é você trabalhar para o bem de todos, não para o seu bem pessoal. Aham. Né? E, ao contrário disso, é você ter uma vida mais egoísta, né? Que você trabalha para si mesmo, faz tudo por você, por seus próximos, e esse egoísmo vai te conectar às trevas, né? Os espíritos de vibração parecida com as suas, né? Sim. É mais ou menos isso, né? Você sabe que, assim, hoje em sala de aula, eu acabei conversando com uma aluna, ela tem 12 anos, olha só, tem 12 anos. E ela falou, aconteceu um evento na escola lá e todo mundo ficou muito nervoso, muito chocado, né? Um pai acabou chegando revoltado tal, e acabou discutindo com o diretor, tudo mais ali, só que foi numa cena dentro de um intervalo. Então os alunos começaram a ver aquilo lá e a gente já colocou todo mundo para a sala de aula. E para acalmar a sala foi meio complicado. Aí a gente começou a conversar, tudo mais ali, foi acalmando o pessoal. E eu falei assim, perguntei quem é ateu, porque a gente ia fazer uma meditação e ia envolver a religião deles, que eles próprios profetizam ali, né, em particular. Aí uma garota falou, eu sou ateu, professor. E você sabe que assim, ó, o meu irmão também é ateu, mas ele fica julgando, fica caçoando e até aprontando para quem tem religião porque ele não acredita. E eu acho isso super errado. Ela olha a mentalidade dela. Eu acho errado porque precisa se respeitar. Se você não acredita em nada e pessoas acreditam, isso é pro bem da pessoa. Olha a cabeça dela. 12 anos de idade. Uma garota super assim, sabe, consciente. Ela falou assim para mim, professor, eu não acredito em Deus, mas eu sei que tem um algo a mais. Olha só que interessante. Eu sei que tem um algo a mais. Isso foi desenvolvendo, eu achei super interessante. Ou seja, não só ficar estacionado. Não é estacionar que você vai não fazer o mal. É a falta de fazer o bem.
a oportunidade de fazer o bem que você não faz. E esses são os espíritos aí que vieram para conduzir a transição, né? Sim. E eu pensei, desculpa, eu penso assim, essas crianças que vêm já com essa mentalidade é muito bom, porque já sabe que tem alguma coisa a mais. Então não fica naquele textinho de um Deus no trono, né? Sim. Para salvar ou para condenar, muda totalmente. Né? A mente dela já vem pronta para que tem alguma coisa superior. Tudo isso. A gente até comentou, né? É por isso que tem muitos ateus, mas eles falam assim, são os ateus com uma fé imensa. Ô, Flávio, você acredita de uma coisa que você sabe que existe. Mas eu acho que assim... Você acreditar de alguma coisa que isso não existe. Mas existe, você está desacreditando. Muitas dessas pessoas são ateus, não porque não acreditam, é porque acho que veio já com uma mente não preparada para aceitar a religião da forma como ela é posta. Sim, também. Ao longo da vida dela, ela vai se descobrir. Foi um pouco que aconteceu comigo. Eu não era ateu, mas eu não tinha religião. Com 11 anos eu falei, eu não tenho mais religião. Até eu me encontrar em algum lugar. E depois, com 40 anos de idade, eu vim me encontrar no espiritismo, entendeu? Então, é engraçado que eu, desde pequena, assim, eu frequentava a igreja católica, mas as coisas lá não casavam assim. Nunca entrou na minha cabeça essa história de Adão e Eva. Essa história não está certa. Como é que pode? Adão e Eva, como pode? Mas na minha inocência, que na verdade, né, não cabia, assim, não cabe, não entra. Eu questionava e sempre vinha lá, a mesma história, não, Adão e Eva, Deus criou o mundo. Não tem lógica um negócio desse. É questionar essas coisas que a pessoa fala, não vou acreditar nisso. E acaba eu questionava isso, mas como? Eu tenho o quê? 7 anos, 8 anos. Mas olha, isso porque não cabia na minha cabecinha que esse negócio era dessa forma. E hoje desprende, né? Aí, ó. Pois quando, aos 16 anos eu pego o livro dos Espíritos e para mim ali tudo é natural, tudo é normal, eu já sabia de tudo aquilo. Lógico, o Bernardo quer falar. Fala, Bernardo. Ela provavelmente ela tem a consciência mais assim expandida. Ela não precisa mais acreditar em Deus para saber que ele existe. Também, os médicos, muitos médicos são assim. Muitos médicos, eles se dizem ateus, mas como até a gente comentou aqui, tem um médico aí do Rio de Janeiro. O Bernardo é do Rio, né, Bernardo? Você é do Rio de Janeiro? Olha lá, Bernardo do Rio. E ele é o Paulo César Frutuoso, que escreveu os livros, o lado oculto da medicina. Escreveu diversos livros, mas esse é o mais famoso. E ele diz que diversos amigos médicos deles se dizem ateus, e as entidades espirituais falaram para o Paulo César, falou o seguinte, olha, eles são tão evoluídos que eles não precisam de religião, a vida deles já é uma prece. A vida deles. Você imagina a evolução que esses médicos estão. Mas são muito frios. Então, eles precisam, muitas vezes, ser frios para poder suportar o cotidiano muito duro que eles levam. Né? É muito duro isso. A Sandra queria comentar. Fala, Sandra. Eu ia falar que eu também tinha essa mesma visão, criança também. Eu ia para a missa, tinha um amigo padre, e a gente estava... Eu não acreditava na historinha da Adão e Eva, da serpente, da maçã, eu não acreditava em nada daquilo. Engraçado, né? Criança. A gente... Posso falar de uma teoria que eu tenho sobre Adão e Eva? Hã? Posso falar de uma teoria que eu tenho sobre Adão e Eva? Mas aí eu falo assim, a teoria já foi concretizada, né? A gente vê nos livros tem até os outros estudos que a gente fez aqui, que é a Caminho da Luz e na Evolução em Dois Mundos, diz que Adão e Eva vieram aqui como assim, uma alegoria, né? Que foi incorporado os genes dos outros, vou falar assim, dos capelinos, né? Do sistema de capela para cá. Uma raça, né? Isso, uma raça as dâmica, raças, né? Então, assim, a raça adâmica, que é os novos genes dos capelinos que vieram melhorar a nossa espécie aqui. Entendeu? Pega depois, o Bernardo, depois eu vou passar o link de todos os estudos. Esse aí foi o primeiro estudo
Na Evolução em Dois Mundos. É bem interessante, bem legal. Cláudio, mas e se eles realmente tiveram existido de outra forma? Não uma forma mencionada pela Bíblia, mas como pessoas que tiveram esses nomes em capela e vieram aqui apenas como missão, não como exílio. Pode ser. É uma teoria também, pode ser. É uma teoria que eu tenho, sabe? Eu até escrevi um texto em 2019 sobre isso, aqui é muito curto. Mas é interessante, é muito interessante. A verdade é uma só, né? A gente recebe tanta informação, a gente vai filtrando e vai evoluindo com partes de cada uma, né? Assim como na criação de Deus, nada tudo tem um propósito, eles vieram exilados para sua missão. Né? Vocês vão ser exilados, mas vão ajudar lá. Lá. Não é perdido o exílio deles. Nada é perdido, né? Sim. Nada é perdido. Bom, vamos lá. Assim, né? As religiões, se a gente for ver, elas servem assim para desunir mais do que unir, né? As religiões. Elas não unem nada, né? Na verdade, elas desunem. Né? Cada um com a sua interpretação, né? Sim, hoje em dia Mas teve assim ao longo da história o contexto importante, né, da época, o medo, a necessidade de buscar o entendimento, né? Isso, e hoje a gente vê essa complicada, assim, tendência das pessoas em olhar só para si, para o que elas têm, o que elas acreditam. E aí esquecer que o outro é um indivíduo. Elas estão ruindo, né? As religiões estão ruindo, os escândalos vêm de todas elas, né? Não de uma especificamente. Então, eu acho que a tendência é desaparecer, né? As religiões vão desaparecer. Vai ficar... Com certeza. O Deus que a gente cultiva, né? Bom, vamos seguindo aqui então, pra gente dar andamento. A gente tá quase acabando, a gente, né? Olha lá, já é quase no tempo limite lá e a gente vai caminhando aos pouquinhos. Mas vamos lá. Ó. Vale a renovação interior, olha só, vale a renovação interior com acréscimo de visão. Olha o que a gente estava comentando agora. Acréscimo de visão, a fim de seguirmos à frente com a verdadeira noção da eternidade e que nos deslocamos no tempo. Olha lá. Então, o tempo é relativo, como Einstein dizia. O tempo é relativo. Então, assim, depende de qual é o nosso propósito e da nossa visão. Esse tempo é maior ou esse tempo é menor, né? Consciência pesada de propósitos malignos, revestida de remorsos, referta de ambições desvairadas ou denegrida de aflições, não pode senão atrair forças semelhantes que encadeiam os torvelíneos infernais. Isso, de novo, comprova que existe uma afinidade de pensamentos e essa afinidade de pensamentos atrai entidades com a mesma afinidade de pensamento. O sexólatra, o ambicioso, o orgulhoso, o vaidoso, né? O ciumento. Então, todas essa força mental acaba entrando em sintonia com quem deseja, né? É o que ele está comentando aqui. Como é possível uma mente infernal ter pensamentos sublimes? Complicado, né? Então, a obsessão é sinistro conúbio da mente com um desequilíbrio comum às trevas. Olha lá. Por isso que os umbrais é tudo de ponta cabeça, né? Né, Giane? Olha a Giane aí, tadinha. Já visitou ali, já traz as informações. Então você vê assim... Muitas vezes. Então assim, ó, são colônias, né? Reuniões de entidades espirituais com a mesma não, né? Com vibrações semelhantes, mas que tem também construções mentais ali. Edifícios, casas, laboratórios,
Shoppings e laboratórios dentro de shoppings materiais. E assim, as falanges do mal, né, dos irmãos equivocados, eles são muito inteligentes e muito organizados. Demais. Muito. E engraçado que é interessante assim, que eu já vi uma pessoa encarnada sentir muito ódio com uma outra pessoa. E ela procurava se vingar, ela queria se vingar. E durante o sono físico, ela se desprendia e ia para reuniões com os espíritos que também não gostavam daquela pessoa para arquitetar um plano de vingança. Olha, caramba. Então toda noite era ali, aquela reunião. A pessoa ia, desdobramento, e estava aquela equipe lá planejando e arquitetando. Até que virou, isso não é certo, isso não é para você, vamos mudar essa vibração, vamos perdoar, vamos orar, que é para cortar esse elo, né? Que não foi da noite pro dia, não. Não. Diane, mas você viu essa cena ou você ficou sabendo? Você estava lá observando? Estava lá, peraí. Era. Aí a gente acorda, sabe? Calma. Ninguém é vítima, né? Vamos, e foi um processo, ó. Até que, às vezes, quando a gente vai para o Pai Nosso, né? Da parte que perdoa as nossas ofensas, como é que eu vou pedir perdão se eu não estou perdoando a ninguém que não fez nada? Né? Aí depois eu consegui, assim, eu perdoo a minha ofensa à medida que eu fui perdoando. Aí então eu já faço assim, à medida que eu fui perdoando. Isso é um processo. Então, eles são muito organizados, eles fazem essas reuniões. Bem interessante, hein? Caramba, quanta experiência, hein, Giane? Dá pra contar um livro aí pra gente, hein? Olha só. Imagina. Tá sim. Dá pra não. Eu não sei qual livro que é, se é nesse ou em outro livro, que o André Luiz descreve a visita a uma escola no umbral, né? Onde o pessoal ensina a obsessão, né? Ensina como fazer a obsessão. Ah, foi em outro, se eu não me engano é Libertação. Tem um livro, tem um livro chamado, ai meu Deus, Esculpindo o Seu Próprio Destino. Eu não lembro o autor agora. É Esculpindo o Seu Próprio Destino. Que ele é muito rico nesse sentido dessa organização. Tá? E enfim, é com o político que desencarnou, ele foi lá pro Brau, porque não fez coisa boa, e a mãe dele estava lá para socorrer, assim, e tinha todo aquele aparato de esconder ele ali, se esconder e aprisionar ele ali, para ser usado quando fosse necessário para eles. Então, é todo um processo de organização, de controle, de arquitetar tudo direitinho, minuciosamente. Sabe? E a mãe dele ficou escondida nessa eles chamam formas, né? Essas formas no umbral, a vibração dela baixou, escondida, para tentar tirar ele de lá, para resgatar. Assim. É um livro muito interessante. É bom. Esse livro também, Jane, ele retrata outras coisas importantíssimas. Eu acho que quem tiver a oportunidade, leia, porque é muito rico. Essa organização, né? Em alguns livros, fala-se até em universidades, onde eles são instruídos de maneira a cada um usar uma metodologia, por exemplo, para os orgulhosos, para os vaidosos. Então, assim, eles sabem exatamente onde atingir. A gente pode colocar na nossa listinha de livros a estudar no próximo, né? Eu achei um livro maravilhoso. Eu também gostei muito. Por favor, coloca o nome do livro no grupo. Isso. Desculpa, eu gosto. Eu vou procurar. Eu acho que lá na biblioteca do meu centro tem. Eu vou dar uma olhada, porque eu boto o nome do autor direitinho. Eu acho que assim, ó, a gente poderia, depois me dar um toque, se não está como administrador do grupo, a gente coloca, porque aí acaba acrescentando na descrição. Livros para estudos, a gente coloca na descrição do grupo lá. Porque aí a gente não perde. Mesmo nas conversas, nas reuniões, os estudos que a gente vai tendo, né? O livro sempre vai estar lá. E no final do estudo, a gente vai lá e
decide um livro para a gente fazer o estudo. Seria bem interessante. Oi, Lúcia. Esse livro, acho que é daquela trilogia do André Luiz Ruiz, né, que acho que é Esculpindo o Próprio Destino, Herdeiros de Novo Mundo, Despedindo-se da Terra. É uma trilogia, né? Isso. São 3 livros, né? Um em sequência do outro. E vale a pena, realmente, é muito instrutivo, muito bom. Os 3 eu não li, eu li só o Esculpindo o Seu Próprio Destino. Esse eu não conheço essa trilogia. Mas vamos colocar, tá? Eu acho que a Giane até deve estar como administradora do grupo. Depois eu dou uma olhadinha e a gente coloca, se não tiver. Tá bom? Bom, vamos dar continuidade aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tá. Olha só. Pensamos e imprimimos existência ao objeto idealizado. Olha só, pensamos e imprimimos a existência. A resultante visível de nossas cogitações mais íntimas denuncia a condição espiritual que nos é própria. E quanto se afinam com a natureza de nossas inclinações e desejos, aproximam-se de nós pelas amostras de nossos pensamentos. No mundo espiritual, todo mundo é nu, como foi falado anteriormente, lembra? Ninguém esconde nada de ninguém. Não tem como. E ainda que é engraçado, eu até comentei assim, não lembro com quem foi, com o irmão, não lembro com o meu irmão ou com outra pessoa, que assim, é muito simples uma entidade ler as pessoas e passar uma informação errada para tentar iludir ela, né? Acho que foi a gente mesmo conversou, né? O espírito vai lá ler o que tá na mente da pessoa, o que ela quer ouvir. O que ela quer ouvir é aquilo. Então vamos começar a iludir, vamos começar a fascinar. Então as pessoas que estão assim, que não estudam, que não aprofundam o conhecimento sobre a espiritualidade, nem o espiritismo, a espiritualidade no contexto geral, acaba se fascinando, porque assim, pô, era isso que eu pensava, e aí começa a fascinar. Aí vem o processo de fascinação que é muito tenebroso, que já vira marionete na mão da entidade. Por isso que esse capítulo é extremamente importante para que a gente possa nos alertar sobre vários aspectos. Tá? Então, ó, continuando. Se persistirmos na esfera mais baixa da experiência humana, os que ainda jornadeiam nas linhas da animalidade nos procuram, atraídos pelo tipo de nossos impulsos inferiores, absorvendo as substâncias mentais que emitimos e projetando sobre nós os elementos que se fazem portadores. Isso é um dardo muito forte no coração de todos nós. Sabe por quê? Aquela nossa tendência à fraqueza, comportamento repetitivo, é a atração da tentativa de queda, da experiência para queda. Por quê? Imagina um sexólatra. Ele tem aquele vício e a mente dele está fluindo energias sexuais ao redor dele. Então isso vai afinar com algumas entidades que vão perceber a mesma energia em certas pessoas. E que de uma forma ou de outra, por inspirações, acaba aproximando essas pessoas. E com a mesma intenção, podem acabar com experiências muito dolorosas. Entendem? Isso é não só... Eu usei um exemplo sexólatra porque a gente sabe que a energia da reprodução, o instinto sexual, é uma das energias mais fortes que tem. Mais sublime. E que através dessa energia, desse pensamento, se tem quedas assim, tenebrosas. Tá? Bom,
Eu vou parar aqui no capítulo, na página 111. Já são 21 horas, ou seja, 9 horas da noite. Então a gente para, a gente não terminou. Esse capítulo vai até a página 116, olha só. Faltam 6 páginas ainda. Então assim, vamos parar e a gente continua o estudo na semana que vem. Então a gente não se alongar tanto. Que aí alguns têm compromisso, outros precisam, amanhã cedinho também tá levantando, então a gente para por aqui. Tá bom? Deixa eu marcar aqui onde nós paramos, só pra gente fechar, né? A fala do mentor. Imaginar é criar. Imaginar é criar. Então a gente tem uma certeza, né, de que isso vai acontecer o tempo todo. Olha só, tá? Então, pessoal, deixa eu parar aqui a nossa apresentação. Pronto. Então a gente vem até aqui, olha, a gente leu o quê? 3 páginas, nem isso, 2 páginas. E olha quantas mensagens e quantos pensamentos para se tirar dessa lição desse mentor muito superior que veio aí dar essa mensagem para casa, né? Para poder alertar, orientar e também afagar os médios trabalhadores. Olha que interessante, tá? E aí, o que vocês acharam até agora? Como foi? Bernardo, como foi a experiência para ti essa noite? Você está chegando hoje? Foi muito bacana e não sei nem o que dizer, filhão. Legal, que legal, que legal. Essa é a intenção do grupo, a gente assim, unir forças para poder unir experiências, aumentar o conhecimento e transmitir isso para quem que a gente pode no futuro oportuno, né? Às vezes alguém chega até nós pedindo orientação, a gente está mais consciente de como orientar também, né? Isso é muito bom. Bom, pessoal, alguém mais a dizer alguma coisa, falar algo? Fique à vontade. Vocês ficaram mudos agora? O que aconteceu? A força da mensagem? Ela pesa muito, assim, porque você tem que refletir muito sobre isso. E saber que a reforma íntima dá trabalho a ser feito. E que a gente, é obrigação nossa, já que a gente está nessa linha, né, de uma coisa que a gente está passando, espiritismo como conduta de vida, a gente tem que fazer essa reforma. Né? E as mensagens que vêm sempre chamam para essa consciência, chamam mesmo para essa consciência. Quando você faz alguma coisa que não condiz com aquilo, você não liga, tipo, não olha o que está fazendo, né? Então, ser muito, para refletir muito, para se pôr na balança, se pesar e olhar para mim. A reforma íntima, ela dói demais. Ela dói. É uma autoconstrução. Puxando assim, um atrás do outro. Flávio, porque... Oi. É uma coisa assim que eu tenho refletido, né? Eu não sei, tem alguém que disse, né, que hoje nós estamos num mundo mais de provas, né, do que de expiação, né? Estamos um pouquinho lá. E nesse mundo, assim, a gente, na verdade, tem que muito lidar com os nossos vícios, né? Então, quando a gente fala de entidades obsidianas, normalmente elas estão desse ano que a gente gosta, né? Sim. Então, não é uma coisa que está vindo lá para te matar, não. Está vindo para ampliar aquilo que você gosta de fazer, né? Então, não adianta a gente jogar só culpa nesses obsessores, né? Porque é a gente que está gostando daquilo ali, né? Do sexo, da comida, Então, a gente tem que lutar contra nós mesmos, né? Na prática, né? Verdade. É que nem o Chico dizia, né? Eu gosto de falar essa frase que o Chico dizia, né? A tentação é uma corrida de um cachorro bravo, raivoso, e a gente louquinho para que ele pegue a gente, né? É bem isso, né? Bem por aí. Posso falar uma frase? Fica à vontade. Uma capacidade aumentada tende a ser uma responsabilidade a mais para que não se caia de cursos inferiores. É isso mesmo. Responsabilidade, é isso mesmo. Que a gente tende assim, o conhecimento não é só, o conhecimento não é um sinal de inteligência, porque com conhecimento a gente pode mudar,
E é essa mudança que a gente precisa ter para poder chegar até o nosso destino, que é a evolução espiritual, né? Muito lhe foi dado e muito lhe será cobrado. Muito. Você não pode dizer, mas eu não sabia. Com o conhecimento vem a maior responsabilidade, é o aumento da responsabilidade. É e pegando um gancho no que você falou, Beto, sobre o obsessor, muitas vezes o obsessor passa a ser obsediado. É verdade. Eu conheci uma pessoa que dizia assim, o meu obsessor, Então ela já estava tão assim, habituada com aquilo tudo, que ela já se sentia dona dele. Era uma coisa muito séria, né? A gente ri, mas era uma coisa muito séria. Sim, sim. Bom, pessoal, vamos... As pessoas costumam dizer, minha ex-mulher, meu ex, que é meu, já foi. Não. Meu nada, né? A gente tem que desapegar, né? Desapegar, totalmente. Desapegar. Bom, pessoal, vamos fechar então, vamos fazer a oração final? Alguém se prontifica a fazer a oração final? Se ninguém fizer, eu faço por aqui. Então vamos lá que eu faço então. Vamos lá, ó. Então que possamos agora acalmar nossos corações, mentalizar o nosso ambiente de casa, nosso lar, que possamos assim levar nossas mentes até Deus, pedindo ao Pai o amparo, a proteção a todo o nosso ambiente de convívio, e que as entidades que lá estão possam ser orientadas, possam ser conduzidas por uma energia maior e convidadas à mudança interna para sua própria evolução, e que elas possam receber o carinho e o amparo da equipe socorrista, que possam encaminhá-las para hospitais, para reformatórios, mas com o pensamento puro de que uma segunda chance será dada para que possa se fazer diferente. Que possamos mentalizar cada cômodo da nossa casa, uma chuva enviada por Deus, uma chuva crística que possa limpar e lavar todas as energias negativas, energias deletérias do nosso ambiente, que possam acalmar todos que estão neste ambiente do nosso lar. Agradecemos a Deus a cooperação, o auxílio e as mensagens dos nossos instrutores, que eles possam estar com a gente em todos os estudos, que Deus possa abençoar o coração deles, dando-lhes força para continuar o trabalho da divulgação árdua e da orientação para a educação futura. Muito obrigado a todos nós, que possamos estar juntos no próximo estudo, que Deus possa abençoar a família de todos. Assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixes cair em tentações e livra-nos de todos os males, que assim seja, que assim seja.